Pronto. Bom, mais uma vez, boa tarde. É uma satisfação poder estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre a metodologia científica, não é? Essa é uma demanda que a gente vê sempre na área de nutrição, além dos outros cursos, né, da área de saúde, porque cada vez mais a gente sente a necessidade de entender, né, como é que esse conhecimento ele é gerado. Todas as informações que a gente tem, né, ao longo da nossa vida, elas precisam ter uma base, né? Então precisa ter algum fundamento. E através da metodologia científica a gente consegue entender melhor a origem de onde vem cada um desses assuntos, cada um desses temas. Então isso também é fundamental. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Edinaldo. E aí nós vamos conversar à tarde de hoje sobre a ideia de como é que a gente poderia trazer essa contribuição e buscar ali as melhores fontes para que a gente consiga tirar uma informação cada vez melhor, né? Nos dias de hoje, nós sabemos que a informação é algo muito complicado, né, da gente ter, da gente trabalhar, porque meio que você mistura, sem querer aí entrar em questões político-partidárias ou coisas afins, todo tipo de posicionamento, mas a gente percebe que existe uma carência muito grande na fonte, né, na busca, e ter realmente uma confiança naquilo que está sendo tratado. Então a gente precisa melhorar um pouquinho isso para buscar informações cada vez mais confiáveis. Então vamos lá. Bom, inicialmente, para quem não me conhece, né, acredito que boa parte já me conheça, mas para aqueles que não me conheçam, meu nome é Edinaldo e eu estou trabalhando aqui essa questão de metodologia porque é algo assim que me acompanhou ao longo da minha vida acadêmica, né? Desde a área de graduação, né? Minha área de graduação, normalmente eu gosto de uma coisa que pouca gente gosta. Minha área de atuação é a química, associada à gestão da qualidade e tecnologia de alimentos. Então, sempre trabalho na área de produção de alimentos, na área de conservação de alimentos e pensando um pouquinho na questão da associação que isso traz com a saúde. E sou doutor em engenharia química, também voltado para a área de alimentos. Na minha tese de doutorado, a gente trabalhou justamente a produção de utilização do óleo de fritura, né? Então, quando você utiliza o óleo de fritura, o que é que você faz com esse óleo após o uso? Muita gente descarta diretamente na pia, né? Muita gente consegue fazer, inclusive, hoje a coleta para utilização como óleo, como sabão, né? Você tem aqui algumas empresas em Pernambuco que fazem esse uso do material, né, como sabão, e no meu caso eu visava pegar esse óleo utilizado e entender o que é que acontecia com o óleo durante o processo de fritura. Então você pega o óleo ao ser aquecido numa temperatura ali de 180 graus. Que transformações acontecem nesse óleo? Então olhava a estrutura, a questão das insaturações, compostos cancerígenos, compostos polares, né? O que é que há modificando nesse alimento, o que é que a gente tinha de modificação na estrutura desse produto. Foi a base do que eu estudei lá no meu doutorado em engenharia química. E aí, desde cedo, eu percebia essa dificuldade que a gente tinha em entender a informação, né? Eu venho de uma época um pouquinho diferente da que vocês vivem hoje, porque hoje é muito mais fácil de você obter as informações, né? Hoje, o professor, ele está dando aula, ele está trabalhando um assunto e o aluno está, na hora, fazendo uma pesquisa na internet e está dizendo, professor, olha, isso aí já não é assim mais não, isso já mudou. Quer dizer, hoje é comum você ter aqui pessoas que obtêm o conhecimento de forma muito mais rápida. Na época que eu era estudante, era algo totalmente diferente, né? Para fazer uma pesquisa, nós tínhamos que ir em bibliotecas, na maioria dos casos, bibliotecas físicas, realmente, pegar um livro realmente,
perdi a conta de quantas pesquisas eu fiz utilizando o Barça, que é um conjunto de livros, que aí eu ficava feliz, porque a gente chegava na bibliotecária e aí eu dizia a ela: você tem alguma coisa aí que fale sobre lipídios? E aí ela ia pesquisar, ela chegava e dizia para mim: tem. Quando ela tinha, a gente ficava feliz, mas era um parágrafo de um livro que falava sobre lipídios, entendeu? Então era assim que a gente fazia a pesquisa antigamente. Hoje em dia está acontecendo uma coisa agora, nesse exato momento, lá no Japão, e a gente já está sabendo automaticamente. Você está entendendo? Hoje em dia a gente tem um acompanhamento em tempo real, né? Então é algo que termina facilitando muito a nossa vida, termina facilitando muito o nosso trabalho, e a gente consegue aí ter um ganho considerável na busca por essa informação, entendeu? Então isso termina ajudando bastante. Né? Se eu perguntar hoje a vocês, alguém teria mais ou menos uma ideia de quantos laboratórios nós temos no mundo tentando descobrir uma vacina para a Covid-19? Alguém tem mais ou menos uma ideia? Edinaldo, tu poderia abrir o chat do grupo, porque muita gente eu acho que não pode falar, não pode abrir o microfone ou tem incapacitado, e seria bom falar no chat. O chat tá desativado, é? Estranho que eu não desativei, não. Muita calma. Deixa eu visualizar aqui. Deixa eu só liberar aqui.
Deixa eu ver aqui rapidinho. Pessoal, assim, pela configuração que tem aqui, tá liberado. Todo mundo pode desativar seu mudo, todo mundo pode sair da reunião, tá? Não tem essa opção aqui para mim não, sabe? De permitir ativar isso aqui não. Então, Aqui fala que só pode estar disponível apenas para os membros da equipe. Deixa eu ver aqui se tem chat. Deixa eu ver aqui. Porque quando a gente faz a chamada, a gente abre uma equipe, certo? Então deixa eu ver aqui. Pronto. Eu vou copiar aqui. Deixa eu mandar para vocês. Eu vou mandar o link da equipe. Já que está dizendo que só pessoas da equipe podem entrar, esse é o link aqui da equipe. Aí quando você entrar, clicar aqui, você aparece como membro da equipe. Aí possivelmente você vai poder colocar a informação lá no site, no chat. Certo? Aí eu abri a equipe para que qualquer pessoa pudesse fazer parte. Aí quem quiser colocar alguma informação, quem quiser interagir, quiser falar alguma coisa, clica e aí a gente consegue entrar na equipe, certo? Ou você pode abrir o microfone e falar. Não precisa nem abrir a tela, não. Só o microfone, acho que você consegue falar. Então, deixa eu voltar aqui agora. Bom, então vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, né, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Ó, quando a gente deixa eu colocar aqui. Ó, só para vocês terem uma ideia, quando a gente observa, nós temos um sitezinho aqui que é o site, se você colocar, da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, certo? Então, se você observar esse site aqui, você pode até colocar em português, se você quiser, mas se você pegar esse site, ele tem aqui, ó, resposta ao coronavírus. Estão vendo? Aí, se você coloca nesse site,
você observa que tem aqui vários itens do coronavírus. Aí, se você pega aqui e observa aqui, ó, vacina, desenvolvimento, uma ferramenta interativa. Aí, se você clica nessa ferramenta interativa, você consegue ver hoje como está. Ó, foi atualizado dia 9 de novembro. Eu não sei nem qual é o dia que é hoje. Hoje é 11, né? Foi atualizado acho que antes de ontem. Aí clica aqui na parte de desenvolvimento de vacina. Então, olha só. Até hoje, nós temos 259 candidatos, né? 259 vacinas candidatas sendo desenvolvidas. Na fase clínica, nós temos 54. O que seria a fase clínica? A fase clínica entra aqui, ó, fase 1, fase 2, fase 3. Se você clicar aqui no sumário, você vai ter um status de como é que está, tá vendo? Você tem 10 vacinas hoje que estão na fase 3. Depois da fase 3, já vão ser licenciadas. Quer dizer, está na fase aí final de testes para que a gente tenha uma licenciada, ou seja, para que a gente tenha aí disponível para a população. Então, veja, no lugar, eu peguei isso por ser um tema bem atual, mas você observa, no lugar da gente discutir, né, tantas pessoas questionam, tantas pessoas ficam em dúvida, o que é, o que não é, o que é que pode, o que é que não pode, como é que vai acontecer e tal, você tem aqui todo um acompanhamento. Então, você pode, por exemplo, você pode descer aqui e olhar. Se você observar onde que está essa vacina, então aqui, ó, essa vacina ela é chinesa, da Pfizer. Você tem aqui, ó, Brasil, tá vendo? Brasil, ó, tá na fase entre a fase 2 e a fase 3. Aí você vem descendo aqui, você consegue ter um status, né? Por exemplo, você consegue ver a nossa do Instituto Butantan. Então, você vem descendo e vai procurando aqui onde é que tem o Brasil. Tá vendo? Tem alguns laboratórios mais conhecidos, ó, a AstraZeneca, que tá uma polêmica danada. Mas você olha aqui, ó, fase 3, Brasil, tá vendo? Então, já tem aqui. Aí você vai vendo todos os fabricantes, quem está desenvolvendo, todos os laboratórios que estão aqui. A Sinovac, do Butantan, tá vendo? Que aí também gerou um questionamento, está sendo falado, como é que tá, tal. Então você tem todo o acompanhamento, onde que está, que fase está, que mudança houve. Inclusive, você consegue pegar todos os dados gerados a partir das fases. Então, eu posso vir aqui e pegar os materiais, realmente uma informação embasada, não é? Não é simplesmente você ter um achismo ou uma opinião pessoal. Logicamente, a opinião pessoal é válido quando a gente tiver numa discussão pessoal, não é? Quando a gente está trabalhando aí em uma pesquisa, quando é algo que depende aí da vida de várias pessoas, a gente precisa ter uma base um pouco maior. Então, isso aqui também é um ponto que a gente precisa, que a gente pode, inclusive, estar fazendo, né? Uma fonte de dados importante que a gente pode estar utilizando aqui no nosso cotidiano. Voltando aqui, nós temos a ideia da pesquisa, e essa pesquisa, né, a forma que a gente obter o conhecimento, ela pode ser de diferentes situações. Né? A gente pode ter diferentes fontes aqui, diferentes bases que a gente vai ter a ideia de onde vem essa pesquisa. Então, nós temos basicamente, olha, o trabalho científico. O trabalho científico ele precisa ser produzido. A gente está dentro de uma instituição, dentro de um centro universitário. Esse trabalho científico, ele traz para a gente uma reflexão, uma síntese. A gente quer obter aí algum aprofundamento das ideias, a gente quer desenvolver melhor algum tipo de conteúdo. Para isso, nós podemos partir de um problema. Então, o problema é o que movimenta a gente, né? A gente parte de alguma dificuldade.
Agora, logicamente, a primeira situação necessária é a gente entender o problema. A primeira coisa que eu tenho que fazer é aceitar esse meu problema, né? Eu não consigo fazer um alcoólatra parar de beber se para ele bebida não é problema. Eu não consigo fazer um fumante parar de fumar se para ele cigarro não é problema, né? Eu tenho um amigo que ele fala, ele gosta de beber. E aí ele diz, Edinaldo, o pessoal fala que bebida alcoólica vicia. E aí ele fala, eu bebo há 30 anos e não estou viciado ainda. Quer dizer, para ele, ele acha que não está viciado. Ele diz assim, quando eu quiser parar, eu paro. O problema é que eu nunca quis, eu não quero, né? Não chegou ainda esse momento. E ele bebe. Então, para a gente trabalhar algo, eu preciso aceitar que aquilo é um problema. Se eu não aceito, se eu nego, não é? Se eu tenho dificuldade de entender a complexidade do problema, como é que eu vou estudar? Como é que eu vou procurar resolver aquele problema? Isso é algo que não vai acontecer. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter um problema, eu preciso entender a gravidade desse problema para que a gente procure resolver esse problema. E aí, eu posso utilizar um método, uma metodologia. Metodologia, quando a gente fala metodologia, nada mais é do que um caminho através do qual a gente consegue produzir algo. Então, é o caminho através do qual a gente consegue fazer algo. Tem gente que confunde metodologia, um método, com você ser metódico. Você ser metódico aí é outra coisa. Mas você pode usar um método, mas você pode usar de forma rápida, de forma hábil. Então, por exemplo, quando eu trabalho com método, não implica dizer que eu vou ser extremamente prolixo, extremamente metódico, extremamente repetitivo. Não. Você pode utilizar uma metodologia e ser objetivo. Agora, a ideia que a gente coloca é meio que assim, na produção de conteúdo, é quase uma receita de bolo. Quando você consegue produzir, quando você consegue publicar, isso meio que fica inerente ali àquela atividade que você vai fazer. É por isso que a gente fala, olha, quando você faz um TCC, é o primeiro. Gera mais dificuldade. Se a gente tivesse o hábito de escrever, de produzir antes do TCC, a gente não sofreria tanto no TCC. Porque quanto mais a gente vai fazendo, melhor a gente vai ficando. Então, a gente pode usar o método. Agora, a habilidade que a gente tem em usar o método é que termina facilitando o nosso trabalho. Inclusive, quando eu oriento o TCC, eu sempre falo, olha, praticamente 40% da orientação de TCC não é a BNT. Muita gente critica a ABNT, mas, na verdade, o problema não é a ABNT. O problema é a dificuldade, muitas vezes, de quê? 40% é a dificuldade que você tem em Word, usar o computador. Muitas vezes o uso do computador gera algo diferente. A gente não tem o hábito de usar tanto o Word, né? Hoje em dia a gente usa computador, você usa o quê? Instagram, Facebook, TikTok. Quer dizer, são coisas que usam o nosso recurso, o nosso computador. A gente não faz mais curso de Excel, PowerPoint, Word, né? Certa vez, um amigo meu falou, Edinaldo, meu computador quebrou. Aí eu disse, quebrou o quê do computador? Ele falou assim, a internet não está pegando. Eu disse, não, o computador funciona bem. Ele só não tem internet. Reflita aqui comigo. Para que você usaria o seu computador se ele não tivesse internet? Imagina um computador sem internet. Para muita gente, ele não teria utilidade, né? Mas o computador, durante muito tempo, a gente usava computador sem internet, né? Tinha uma época, não estou falando de muito tempo atrás, não, né? Eu estou falando aí
Vamos colocar 15, 20 anos atrás, muita gente não tinha internet no computador. Você tinha internet de escada, entendeu? Então, até essa mudança da facilidade com a internet fez com que a gente tivesse uma dinâmica um pouquinho diferente na estrutura, na formação do nosso conhecimento. Então, dá para a gente trabalhar, dá para a gente produzir, dá para a gente pesquisar, dá para a gente utilizar a metodologia ao longo do nosso estudo, né? Porque a gente consegue produzir bastante conhecimento, não simplesmente ler o que já existe, mas a gente consegue fazer outros tipos de trabalho também. Bom, e aí o conhecimento em si, nós também não podemos ignorar os outros tipos de conhecimento. Nós temos conhecimento mais, falando o que mais a gente vê, né? Nós temos o conhecimento mais teológico. Veja, tem coisas na vida da gente que você não precisa saber o porquê, né? Muitas vezes você acredita, você tem fé e aquilo acontece. Então, o conhecimento teológico é aquele baseado na crença, baseado na fé. Isso a gente percebe também bastante. Nós temos o conhecimento filosófico, que aí é um conhecimento onde a gente tem aqui a ideia de pensar, eu observei alguma coisa, formulei lá a minha hipótese, fui para a filosofia, né? Então a gente tem um conhecimento mais voltado para o pensamento, para a reflexão, para que a gente consiga formular uma teoria. O conhecimento popular é o chamado conhecimento empírico. O que seria a ideia do conhecimento empírico? O conhecimento empírico é aquele conhecimento popular. É o conhecimento onde a gente muitas vezes nem sabe de onde veio, mas que a gente aceita. Eu lembro, quando eu era criança, minha mãe, ela falava assim, você não pode comer manga e tomar leite, porque você vai ficar mal. De onde veio isso? Não tenho a menor ideia. De onde veio isso? Não sei. Mas algum de vocês em casa come manga e toma leite? Alguém arriscou em fazer isso? Minha mãe dizia, eu não posso comer feijão no almoço quente e depois tomar banho. Porque ela dizia, faz mal, né? Faz mal. E aí o que é que acontecia? Quem aqui hoje faz isso? Você diz, não faço. É um conhecimento popular. É um conhecimento que vem da parte empírica. A gente não sabe de onde veio, mas termina falando. Cauã levantou a mão. Cauã quer comentar alguma coisa? Não, só para dizer, boa tarde a todos. Boa tarde. Era só para dizer, tipo, como o senhor fez a pergunta, eu tô levantando. Eu como manga com leite, entendeu? Olha, é uma pessoa arrojada, hein? Pô, nunca aconteceu nada de errado com você, não, né? Não. Eu como banana de noite, essas coisas que não pode comer de noite. Então, veja aí, mais uma prova que é um conhecimento popular que veio, a gente soube, né? Mas Cauã tá aí, é a prova viva de que ele comeu e nada de errado aconteceu, não é? Ontem mesmo eu comi um feijão de noite, bem forte. Pois é, olha, eu trabalhei à noite, imagina, eu trabalhava de 7 horas da noite e largava de 7 horas da manhã. Quando a gente trabalha à noite, a janta é um almoço. Eu tinha dificuldade, porque eu não estava habituado com isso. Quem trabalha à noite sabe que é assim. A gente saía de 2 horas da manhã para jantar. Aí, às 2 horas da manhã, ia todo mundo para o refeitório. Dia de sexta-feira, quando a gente chegava lá, 2 horas da manhã, era feijoada, dobradinha. Quer dizer, era o que é a mesma coisa que era servida
no almoço. Você imagina aí, se eu fosse me basear nesse conhecimento popular aqui, né, a gente não iria comer aquilo ali, não. Então, no início, eu sofri bastante, até me adaptar para dizer assim, rapaz, eu vou comer isso aqui na janta mesmo. Mas não foi fácil, não. De 2 horas da manhã, você comer uma feijoada não é um negócio muito normal, muito tranquilo, não. Pode falar, Cauã. E outra coisa, professor, ao contrário também acontece. Eu trabalho na pizzaria, aí às vezes eu levo o meu jantar, uma coisa bem leve, uma salada de fruta. Aí as pessoas perguntam, isso é jantar? Aí eu fico meio pensando assim, eu estou me nutrindo, é o importante. Exatamente. É aquela ideia que a gente tem do conhecimento popular. Perfeito. Isso aí é tudo que você está colocando é perfeito. Não é porque, por exemplo, olha, comigo acontece muitas vezes. É algo que é habitual para a sociedade. Você chega assim, ó, não sei se acontece com vocês, mas quantas vezes deu 6 horas da noite e eu falava assim, vou jantar. Não estou nem com fome, mas já está na hora de jantar. Deu 11h30, meio-dia, o pessoal foi almoçar. Aí, às vezes, você acorda mais tarde, essa pandemia, tá tudo maluco, tá todo mundo doido. Aí eu dizia assim, rapaz, acordei mais tarde e acabei de tomar café. Eu não tô nem com fome, mas é meio-dia, é a hora de almoçar. E quem foi que disse que tem hora, que meio-dia é hora de almoçar, que a gente tem que comer nesse horário, entendeu? Então, são coisas que a gente vai tendo aí na sociedade, né, questões culturais, para a nossa cultura isso é comum, que é algo popular, é algo que a gente vê, mas que muitas vezes não tem aí esse embasamento científico, que aí já entra o último ponto. Ó. O conhecimento científico, ele já tem uma base, né? A gente observa algo, eu formulo uma teoria, eu testo essa teoria e eu confirmo se está tudo adequado, entendeu? Então, quando a gente fala do conhecimento científico, ele é algo que segue um cronograma, ele segue um roteiro, ele tem ali uma base, ele não é feito de forma aleatória, ele precisa passar por etapas. Essa é a maior dificuldade que a gente vê hoje também, porque muita gente não consegue entender. Ora, a gente vai completar um ano que essa doença surgiu, não é? Lá na China. Aí você diz assim, mas não é possível. Em um ano, se eu perguntar a vocês qual o remédio que você toma se você adoecer, ainda não se sabe. Certamente, você tem alguns protocolos. Mas você tem assim, ó, para dor de cabeça, toma isso. Para febre, toma aquilo. Para diarreia, toma isso. Mas para a Covid-19, você toma o quê? Quer dizer, muitas vezes você trata o efeito. Você não está tratando a causa. A pessoa está com problema, a gente trata. Mas não estou um antiviral, por exemplo, alguma coisa que fosse eficaz para ele. Por quê? Porque isso requer etapas. Né? Aí a gente fala, é difícil, por quê? Porque eu estou trabalhando com pessoas. Eu estou testando em pessoas. Né? Muitas vezes a gente levanta uma polêmica, a gente discute testes realizados em animais. Até aí tudo bem, a gente entende. É complicado, precisamos ter ética. Agora imagina, agora muita gente fala assim, por que não testa em pessoas? A gente testa em pessoas também, né? Só que não é fácil. Para fazer algo em seres vivos, para testar em pessoas ou até em animais, a gente precisa de características de bioética muito bem alinhadas, porque você não pode fazer todo tipo de estudo. Tanto é que quando a gente chega no TCC, muitos de vocês vão passar por isso ou já estão passando por isso. Quando a gente chega no TCC, você vai chegar para o professor orientador. Aí o professor vai falar, você quer fazer que tipo de pesquisa? Muita gente vai dizer assim, eu queria fazer uma pesquisa original. Aí a gente fala, se envolver pessoas, a pesquisa precisa ser submetida a um comitê de ética. Se tiver pessoas direta ou indiretamente, nós temos que ter um comitê de ética. Aí, muitas vezes, isso leva tempo, passar por um comitê de ética. Estão entendendo? E muitas vezes o aluno que chega para pensar no TCC, ele só deixou para pensar no último período.
Aí vai dar tempo de passar por um comitê de ética, perdão. No último período, você submeter, ele avaliar, aprovar, para a partir daí você começar a sua pesquisa, não dá tempo. Aí a gente já aconselha, quem quer desenvolver um estudo mais original, chegou ali no quarto, quinto período, você já tem que ter um contato aí com algum professor para poder submeter ao comitê de ética. Por exemplo, a Plataforma Brasil. É uma plataforma que a gente manda os materiais, estão entendendo? Então, quando a gente vai fazer uma revisão da literatura, é algo mais fácil. Quando a gente vai fazer um trabalho original, requer um tempo maior, porque se envolver pessoas, vai ter que passar pelo comitê de ética. Na minha área é mais fácil porque normalmente não tem pessoas. Até onde poderia ter pessoas, eu tiro as pessoas. Aí a gente não precisa mandar para comitê de ética, por exemplo. Se eu for falar de alimentos, eu estou analisando o alimento. Eu consigo fazer um trabalho original sem envolver pessoas. Não tem ninguém, não tem nenhum público. Até quando a gente fala de segurança alimentar, a gente fala de BPF, boas práticas de fabricação. Quando eu vou falar do BPF, eu tiro a parte de manipuladores. Então, a gente avalia estrutura, documentos, equipamentos, acessórios. A gente não olha manipuladores, porque se tiver manipuladores, ou seja, se tiver pessoas direta ou indiretamente, vai ter que passar por um comitê de ética e aí vai dificultar um pouco mais. Dá para fazer, agora requer um pouco mais de tempo. Bom, e aí, quando a gente vai fazer a pesquisa, ela mora na curiosidade, né? A curiosidade humana, a dúvida, a inquietude é que movimenta o ser humano. Então, eu sou um eterno curioso. Eu gosto de saber o porquê as coisas acontecem. Mais do que o porquê, eu gosto de saber como as coisas acontecem. Então, a curiosidade é algo que faz parte e movimenta a pesquisa acadêmica, né? Eu falo sempre, na área da nutrição, muita gente sabe o que acontece. Porém, pouca gente entende o porquê e como acontece. Então, logicamente, depende de que tipo de profissional você quer ser. Você quer ser aquele nutricionista que diz assim, faça isso. Aí o paciente fala, por quê? Aí você diz, porque aceite, ponto. Tem gente que trabalha assim. É um tipo de profissional. Ou vocês acham melhor ser aquele profissional que diz assim, faça isso. E aí o paciente fala, por quê? Aí você diz, espera aí. Quer dizer, eu tenho alunos que saíram aí da FG, no consultório deles tem um quadro. Aí eu olho lá no Instagram deles, ele diz assim, atendimento realizado, consulta realizada. E aí ele bota no quadro, ele explica para o paciente lá, para o cliente, tudo o que ele fez da refeição à base. Aí ele monta lá os nutrientes, como é que é a distribuição. Quer dizer, ele explica o porquê. Quando uma pessoa entende o porquê, ela consegue fazer aquilo que você pediu, né? Seguir aquela tua orientação de forma muito mais fácil, né? Porque ela entende, ó, eu vou fazer isso porque a explicação está aqui. Então, ela vê uma base, um fundamento por trás daquilo que você falou. Então, isso termina funcionando muito mais do que você simplesmente dizer que a pessoa tem que fazer algo. Bom, e aí, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente segue um roteiro, a gente segue uma sequência. Aí você diz assim, ó, primeira coisa que você tem que fazer é escolher o assunto. Isso já é fundamental. Quando a gente chega no TCC, a dica que eu dou é assim, ou qualquer artigo que a gente vai escrever, eu falo assim, gente, escolhe um assunto que você goste, ponto. Porque escrever sobre algo que a gente gosta é muito mais fácil. Você consegue produzir muito mais. É complicado você escrever sobre algo que você não gosta. Porque você vai chateado, né? Você não quer escrever aquilo. Então, escolhe um assunto que você goste. E outra coisa é
escolha um assunto que tenha muito material. Porque você escrever sobre algo que não tem tanto material é mais complicado. Né? Porque você encontra poucos estudos sobre isso. Por exemplo, se um aluno fala assim, eu quero desenvolver um artigo que fala sobre uso da vitamina D na prevenção da Covid-19. Eu vou dizer, tem alguns artigos que falam sobre isso. É muita coisa? Não. Eu sei que esse aluno, ele vai encontrar coisa de um ano para cá. Ele vai encontrar algum artigo de 2015, 2016, 2017 que fale sobre isso? Não. Ele pode achar, sim, vitamina D separada. Ele pode achar outras doenças respiratórias pré-existentes. Mas a Covid-19, não, né? Porque é algo recente. Né? Eu fico perguntando, não sei se é uma pergunta que vocês fazem também. Hoje em dia a gente vê o noticiário e ainda tem repórter chamando assim, vamos aos dados do novo coronavírus. Aí eu falo assim, não é mais novo não, já faz um ano que a gente está falando dele. Até quando eles vão dizer novo coronavírus? Até quando vai ser novo? Quando vai começar a ser Covid-19? Ponto. Números da Covid-19. Né? Muitos ainda falam novo coronavírus, porque relativamente é algo novo, não é? A gente brinca, mas você diz assim, não tem muita coisa antiga escrita sobre esse tema. Então eu sei que um aluno que quiser escrever sobre vitamina D associado à Covid vai encontrar pouco material, porque é material de um ano para cá. Você vai achar vitamina D e vai achar outras patologias respiratórias, aí você pode até achar. Aí você formula o seu problema, até onde eu quero ir, como eu quero andar, qual o caminho que eu quero seguir. E aí eu traço a minha metodologia. Qual vai ser o tipo de pesquisa? Vai ser uma pesquisa de que tipo? Daqui a pouco a gente fala sobre os tipos de pesquisas existentes. Desenvolvi a minha pesquisa, nós temos os resultados. Ao término da pesquisa, eu tiro as minhas conclusões. Para escrever algo, eu usei algumas referências. E se eu achar interessante algum material está associado à minha pesquisa, a gente vai lá no apêndice e nos anexos. Né? Então, por exemplo, primeira coisa que a gente tem que fazer, primeira coisa é pensar sobre o que eu quero escrever. Na área de vocês, nutrição, a gente tem grupos muito específicos. Eu sei que tem gente que está começando, tem gente que está no iniciozinho do curso, mas se eu perguntar para vocês, algum de vocês já tem uma área preferida da nutrição? Alguma coisa que você diz assim, professor, eu quero atuar nessa área? Alguém tem isso? Pode falar, Farid. Consultoria, professor. Ó, Farid já quer atuar em consultoria. Veja, vocês têm noção da quantidade de restaurantes que hoje em dia estão perdidos por conta dessa nova situação da Covid-19? Os novos protocolos que a gente teve que fazer, os cuidados que a gente tem que ter, treinamento de pessoal, não é? Então, consultoria é uma área que você sempre vai ter trabalho. Agora, vai depender muito de você. Tem gente que vai implantar as boas práticas de fabricação, tem gente que precisa de um treinamento, resolver pendências com a vigilância sanitária. Vocês acham que todo mundo sabe resolver pendência com vigilância sanitária? Chega lá, vê a documentação, vê a burocracia, licença de operação, licença de funcionamento, licença de instalação, potabilidade da água, análise microbiológica. Quer dizer, tudo isso
dá para a gente pesquisar. Veja um exemplo de uma pesquisa que a gente fez aí na FG. Foi um TCC, inclusive. O aluno, ele quis avaliar a sobra limpa de um restaurante. Quando vocês estudarem a parte de gestão de WAN, vocês vão ter aí, ó, sobra suja, sobra limpa, não é? Tem a parte de desperdício. Tem aquele desperdício que é o que sobra no prato e tem um desperdício que é antes de ser servido, ele não foi tocado pelo cliente. Esse desperdício a gente pode minimizar, entendeu? Aí eles foram avaliando a sobra suja e a sobra limpa. Eles perceberam, montaram, durante 30 dias eles foram pesando a sobra. Só que eles pesavam separado, eles pesavam proteína, guarnição, a gente saía pesando todo, sobremesa, pesava todos os resíduos. O que é que eles fizeram? Eles observaram que a pessoa estava tendo lá um quantitativo de desperdício, de perda, em torno de 19%. Você imagina, 19% de tudo que o restaurante produz, ele joga fora. Aí ele fez o teste, fez a pesquisa, e aí eles descobriram que um tipo de alimento era responsável por 50% do desperdício. Falaram com o dono, disse, observamos que quando a gente pesa separado, a gente conseguiu identificar que 50% do teu desperdício vem desse alimento. O dono disse, vamos trabalhar. Aí eles foram lá, treinaram os colaboradores, fizeram a questão do cardápio, o estudo de cardápio, verificaram tudo isso aí, mudou. Ao término do TCC, o desperdício caiu de 19% e foi para 5%. Você imagina o quanto é vantajoso para um dono de restaurante ele sair de 19% de perda e chegar até 5%? Ele não teve dúvida. A pessoa que fez o trabalho, ela estagiava lá. Ele disse, eu quero você trabalhando comigo. Então, quando ela terminou o curso, ela já terminou sabendo que ela seria contratada. Porque ela fez um bom trabalho lá. Você está entendendo? Ela fez uma boa pesquisa. Ela fez algo que gerou resultados, mas resultados reais. A gente conseguiu, o dono conseguia visualizar claramente os benefícios que aquela pesquisa trouxe para a gente. Então, quando a gente faz uma pesquisa, que é uma pesquisa totalmente aplicada, né, uma coisa boa, uma coisa prática, que a gente vê resultado rápido, é algo que para a gente é muito benéfico. Você só tem a ganhar. Então, você pode escolher um tema, consultoria. Ótimo, né? Você pode ir para consultoria de várias áreas. Você pode ir para uma consultoria comercial, você pode ir para uma consultoria em WAN, você pode ir para uma consultoria hospitalar. Dentro da consultoria, você pode ter áreas diferentes de atuação, entendeu? Tem consultoria mais voltada para BPF, tem consultoria mais voltada para a questão de produção. Então, isso também tem um benefício, né? Aí você vai avaliar em que contexto esse tema está. Porque eu já tive TCC também assim, ó. Tem um outro lado, né? A gente não fala só o lado positivo. O aluno quis fazer uma pesquisa. Aí eu disse, qual é o tema? Aí ele falou assim, boas práticas de fabricação. Eu disse, ótimo. Você vai fazer a pesquisa aonde? Aí ela falou assim, no restaurante que eu trabalho. Aí eu disse, tranquilo. O dono autoriza essa pesquisa? Ela disse, sim, professor, com certeza. Quando a pesquisa foi feita, o resultado não foi bom. O resultado foi ruim. PPF estava, mal. Quando o dono viu o resultado, que ele viu que ele estava errado em muitas coisas, vocês acham que o dono autorizou a pesquisa? O que é que vocês acham? O dono parou, olhou, disse, vê só, porque eu estou vendo aqui os resultados, aí eu acho que não vai ser muito legal
a gente está divulgando isso, não. Aí não é bom, não acha legal você fazer essa pesquisa aqui no meu restaurante. A aluna quase tinha problema, porque ela teve que mudar a pesquisa. Ela ia fazer um estudo de campo, algo original, né? Teve que mudar para uma pesquisa de revisão da literatura. Percebe a dificuldade? Então, muitas vezes acontece esse problema também. Tem um lado positivo, mas dependendo do contexto, as coisas podem mudar também de lado. Bom, aí vem o objetivo. Veja bem, objetivo é a base. Ó, você veio do título. Mas, muitas vezes eu pergunto assim, e você quer o quê na sua pesquisa? O que é que você quer fazer? Qual é o seu objetivo? O que é que você quer? Então, dependendo do seu objetivo, você pode ser conduzido a resultados diferentes. Existe uma regrinha que a gente chama de taxonomia de Bloom. O que seria a taxonomia de Bloom? É algo que ajuda você a entender o objetivo da pesquisa. É uma escalinha do mais simples até o mais complexo. O mais simples é aqui, ó, conhecimento. É só você conhecer. Qual é o objetivo do meu trabalho? O objetivo do meu trabalho é definir o conceito de BPF. Ponto. É algo simples. Entendeu? Relatar as não conformidades presentes em um ano. É simples, é base. Você só precisa conhecer. Aí eu quero aumentar a complexidade. Aí eu quero explicar. Vê que já aumentou a complexidade, né? Aqui eu vou só relatar. O problema que aconteceu foi esse. Aqui eu tenho que explicar. Aí já é outra coisa, né? Além de explicar, eu posso subir, ó. Analisar. Percebe que para fazer uma análise, a gente precisa compreender bem o trabalho, né? A gente precisa discutir, a gente precisa analisar de forma mais detalhada uma determinada questão. Aí vou aumentar a complexidade, por exemplo, propor um plano de melhorias para as boas práticas de fabricação em um restaurante. Aí eu tenho que listar o problema, eu tenho que explicar o problema, eu tenho que analisar o problema comparando com a literatura e eu tenho que propor uma solução. Vê que esse trabalho já é um trabalho mais amplo. O seu trabalho, a sua pesquisa já aumenta, não é? Por outro lado, eu poderia aqui, ó, validar um método para análise de um determinado alimento. Avaliar as melhorias realizadas em um restaurante. Então, aqui percebe que é algo mais denso. Ó. Então, eu posso listar, explicar, detalhar, propor uma melhoria, aplicar essa melhoria e avaliar os resultados. Então, percebe que o trabalho ele pode ter uma complexidade diferente. Eu falo sempre assim, o trabalho é seu. O trabalho é seu. É você que diz. O pessoal fala assim, professor, até onde eu posso ir? Eu digo, depende de você. Porque o trabalho é seu. O objetivo, quem diz, é você. Você pode usar qualquer verbo desse aqui. Agora, a gente fala assim, ninguém é obrigado a prometer nada. Mas se prometer, tem que fazer. Porque o que é que acontece muito em trabalhos? Até em próprio TCC, a gente acontece muito. A gente vê assim, ó, o aluno disse que iria propor um plano de melhoria, certo?
Chega na hora, a gente pega o trabalho e não tem nenhuma proposição. O aluno disse que ia avaliar a eficácia de uma ação. A gente chega no trabalho dele e não tem nenhuma avaliação. Então, a gente confronta. O que está no objetivo tem que bater com o que está no trabalho. O que tem no objetivo tem que ter no trabalho. Ninguém é obrigado a prometer, mas se prometeu, tem que cumprir. Se você está falando que você vai descrever, lá no trabalho tem que ter a descrição. Se você está dizendo que lá você vai calcular, no seu trabalho tem que ter o cálculo, certo? Se lá está dizendo que você vai criar um alimento funcional, tem que ter o alimento criado. Então, numa pesquisa, ninguém é obrigado a prometer nada, mas se prometeu, tem que colocar lá no seu trabalho. E aí você segue com a sua pesquisa, olha. Você vai fazer uma introdução, né? No início do trabalho, nós temos que ter uma introdução. Basicamente, como é que a gente faz para não errar uma introdução? Você segue essa sequência aqui. Por isso que a gente fala que uma sequência é uma receita de bolo. Quem poderia dar um exemplo aí de um tema interessante na área de nutrição? Qualquer exemplo. Quem poderia dizer? Obesidade. Ó, obesidade. Tema altamente relevante, principalmente na atual situação que a gente tem. Aí você vem aqui, ó. Olha a sequência. Definição do problema. Segundo a OMS, obesidade é uma patologia que é caracterizada por um IMC superior a tanto, uma circunferência abdominal superior a tanto. Quer dizer, eu dou um conceito. O que é obesidade? Aí eu sigo epidemiologia. Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, nós temos cerca de 50 milhões de obesos. No mundo, salta para aproximadamente 1 bilhão. Um exemplo. No mundo, observa-se que cerca de 35% das pessoas desenvolveram ou desenvolverão algum tipo de obesidade. Epidemiologia são dados que vão fundamentar o teu trabalho. Por que é importante eu falar sobre obesidade? Aí você busca dados que vão fundamentar o seu trabalho. Aí poderia ter um tratamento. Dessa forma, né, poderia falar sobre o tratamento nutricional junto. Dessa forma, desenvolver hábitos saudáveis associados a uma dieta rica em nutrientes, com baixo teor calórico, é fundamental, né, para que o número de pessoas obesas diminua. Já como devemos começar na infância, pois percebe-se que é um público que vem aumentando cada vez mais, né? Observa-se que cerca de 70% das crianças obesas serão adultos obesos, e por aí você sai. E você fala o fechamento com a relevância do tema. Observa-se que anualmente cerca de tantos milhões de pessoas são vítimas da obesidade no mundo inteiro. Esse é o caminho, é a porta de entrada para determinadas doenças, como essa e essa. Quer dizer, seguiu essa sequência para qualquer tema, você consegue ter uma base boa para a introdução. Quem poderia falar um outro tema da área de nutrição que você acha interessante também? Quem poderia falar?
Eu vou citar outro tema aqui, professor, porque o pessoal está demorando, mas eu acho que de extremamente importância é a diabetes. Então, diabetes, mesma coisa. Conceito de diabetes. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o diabetes consiste em uma alteração nos parâmetros tais e tais, índice glicêmico acima de, sei lá, 199, de 75 a 99. Quer dizer, você poderia falar dos tipos de diabetes. A gente pode ter diabetes tipo 1, tipo 2. Tem a questão genética, tem a questão hereditária, tem a questão da resistência à insulina, tem a questão da pouca produção da insulina. Você pode falar do diabetes gestacional. Epidemiologia, quantas pessoas no Brasil, no mundo, em Pernambuco, em Recife, têm problemas com diabetes? Como é o tratamento? Como é que a gente poderia diminuir a questão nutricional? Como é que a gente poderia, o que é que a gente precisa tratar? O que é que a gente poderia melhorar para essas questões? E quantas pessoas no mundo morrem? Quantos problemas, quantas pessoas têm diabetes? Fala da relevância, da importância que a gente tem sobre esse tema. Quer dizer, qualquer que seja o assunto, qualquer que seja a área, qualquer que seja a temática, você pode seguir esse roteiro e fazer uma boa introdução sem problema nenhum. Por isso que a gente bota que é meio que uma metodologia científica, é uma receitinha de bolo que a gente tem, né? Que você consegue produzir, consegue escrever qualquer situação. A introdução é importante, por quê? Porque na introdução, ele meio que dá uma roupagem do que é o seu trabalho, né? Então, na introdução, você tem que deixar claro o que é que você vai estar trabalhando. Se você perceber aqui a introdução, ela tem praticamente tudo que vai ter no trabalho. Porque quando você chegar na revisão da literatura, você vai trazer de volta esses termos aqui. Então, é praticamente tudo que você tem na revisão da literatura, só que aqui de forma mais sucinta, de forma mais resumida. Depois, na revisão, você pode até separar isso aqui por capítulos. Aí você consegue trabalhar esse tema até separado por capítulo, certo? Então, isso aí você consegue avaliar. Aí, você pode também pensar em como justificar o seu trabalho. Veja, depende muito de como é a revista, depende da faculdade. Tem trabalho que antes de você escrever ele propriamente dito, você tem que fazer um projeto. Aí no projeto, você precisa justificar qual a importância de você fazer isso. Não é, por exemplo, nós temos aqui na FG o programa de iniciação científica. A gente tem alguns alunos de nutrição que fazem parte do programa de iniciação científica. Na iniciação científica, a gente precisa fazer um projeto de pesquisa. Nesse projeto, a gente precisa justificar, né? Esse tema, ele é importante. Se ele é importante, por que ele é importante? Então, a gente precisa ter bem claro, né? Detalhar de forma bem clara, explicar de forma bem clara para entender se vale a pena ou não eu trabalhar essa pesquisa. A justificativa é: o que é que você acha importante? Que benefício esse estudo vai trazer? Né? Existe algo que realmente é vital para que você, estudante, desenvolva essa pesquisa? Aí você coloca na justificativa. Depois que você tem o título, você já tem um objetivo, você já tem a justificativa, aí você escolhe qual método você vai seguir. Qual a metodologia que esse teu estudo vai ter? Aí a metodologia é o passo a passo, é o caminho que você vai usar para alcançar o seu resultado. No campo da metodologia, nós temos diferentes tipos de pesquisa. O que é que basicamente a gente tem que ter na metodologia? Um roteirinho parecido com o que a gente tem na introdução. Eu começo falando do tipo de pesquisa. Este estudo consiste em uma revisão da literatura. Ponto.
Aí eu vou para o universo e a amostra. A pesquisa foi realizada utilizando a base de dados Cielo, PubMed, né? Detalha tudo, certo? Aí você diz assim, é uma pesquisa o quê? Qualitativa, quantitativa? É uma revisão da literatura o quê? Sistemática? É uma meta-análise? É uma revisão integrada? Aí você segue. Universo e amostra. Foram pesquisados 50 artigos. Dos 50 artigos, utilizamos como coleta de dados, utilizamos como critério de inclusão e exclusão os seguintes critérios. Pesquisamos artigos em português, publicados nos últimos 5 anos, que tratassem do tema do trabalho, do tema do artigo. Aí você segue. Como é que foi feita a coleta de dados e como é que os dados foram analisados. Isso aqui muito para a questão quantitativa. Para utilizar análise, nós usamos o Microsoft Excel, ou a gente usou um programa estatístico, né, para poder fazer a análise. Como é que foi feita a coleta de dados? Isso aqui é algo que a gente está botando muito agora na época da pandemia, porque praticamente a gente não está tendo encontro presencial, né? Então, como foi feita a coleta de dados? Eu não sei se vocês responderam, mas um exemplo. A gente está tendo agora a pesquisa da CPA. Então, você tem que responder a pesquisa da CPA. Por quê? A pesquisa da CPA é uma forma que a faculdade tem de ouvir o que o aluno tem a dizer. Então, o aluno tem alguma crítica, alguma queixa, algum elogio, preenche lá a pesquisa da CPA. Porque aquilo ali é um instrumento para a coleta de dados. A CPA vai analisar e vai melhorar aquilo que foi pedido. Por isso é importante que cada aluno preencha a sua CPA. E por isso que a gente pede tanto. Porque é um dado importante para a gente. E acredite, eu falo sempre, repito sempre, eu estou na FG já há 10 anos. Eu entrei na FG em 2010. Passei um semestrezinho ausente, mas entrei em 2010. Em 10 anos, eu posso sentar com você, qualquer pessoa, e conversar e explicar tudo que a gente conseguiu mudar. E mudou por quê? Porque os alunos pedem. Tem coisas ainda para mudar? É lógico que tem. Mas as mudanças vêm acontecendo porque a gente tem esse banco de dados aí. Então, CPA é um instrumento para a coleta de dados, entendeu? Na pesquisa, eu posso fazer um formuláriozinho no Google. Eu posso fazer aqui, no Teams mesmo. A gente tem uma opção. Se você vier o Teams, ele é da Microsoft. Aí, se você pode criar um formulário aqui e online a pessoa responde e eu elaboro o meu TCC, entendeu? Eu posso fazer um questionário, eu posso fazer uma pesquisa, mesmo de forma remota. É uma forma de você coletar os dados. E depois você vai analisar se você vai usar algum método estatístico, algum teste estatístico, para poder ter aí o seu resultado. Então, essa é a ideia que a gente tem na metodologia. Olha, as pesquisas, né? Quais são os principais tipos de pesquisa que a gente vai ter? Pensando em vocês, no dia a dia. Pesquisa experimental é aquela que você, por exemplo, vai no laboratório, né? Vou no laboratório, vou fazer um experimento. Um aluno, por exemplo, ele quis verificar uma pesquisa que a gente fez, uma pesquisa onde ele pegava carne e pegava carne moída. Será que o processo de você pegar a carne e você moer a carne aumenta a contaminação microbiológica? Aí a gente pegou a amostra de carne, a gente pegou 10 amostras de carne, de locais diferentes aí de Jaboatão dos Guararapes, e a gente fez esse teste. A gente pegava 250 gramas de carne inteira e 250 gramas da mesma peça moída. A gente fazia análise microbiológica e comparava as duas. É um experimento. Eu posso ter uma análise descritiva, por exemplo, a avaliação das embalagens de alimentos. Veja, a legislação mudou.
né? A legislação que trata sobre rotulagem nutricional mudou. Aí essa rotulagem nova, ela tem alguns detalhezinhos diferentes. Aí eu quero ver se os alimentos estão adequados. A gente pode fazer um tipo de pesquisa descritiva, por exemplo. Tem a pesquisa bibliográfica, que é uma revisão da literatura, né, onde a gente vai se basear. Eu não vou fazer nada de experimento, de teste, de pesquisa. Eu vou só pegar o que existe na literatura, de artigo, de livro publicado, e vou fazer a minha pesquisa. E tem a pesquisa de campo, onde eu vou no campo, um ambiente de trabalho, e desenvolvo alguma pesquisa aplicada a esse ambiente de trabalho. Então, basicamente, são os tipos diferentes que a gente pode ter aí de métodos para a realização da nossa pesquisa. Se a gente for desmembrar isso aí, eu poderia ter isso aqui, ó. A pesquisa, ela muda de acordo com a finalidade. Tem pesquisa básica, tem pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada é aquela que tem um problema direto. Por exemplo, é alguma coisa associada à COVID, é aplicada. A pesquisa, ela pode ser descritiva ou ela pode ser experimental. Se eu vou fazer algo através de experimento, é experimental. Se eu for só descrever sem interferir, é a descritiva. A pesquisa pode ser realizada no campo ou pode ser de forma bibliográfica. Se eu pesquisei em livro, é bibliográfica. Se eu fui ao local, é de campo. A pesquisa pode ser longitudinal ou transversal. A ideia aqui, a longitudinal é assim. Eu pego um grupo de pessoas e eu vou pesquisando nesse grupo de pessoas ao longo do tempo. Então, ó, eu tenho 5 pessoas. Aí eu vou avaliar peso, altura e IMC, por exemplo. Aí eu pego peso, altura e IMC no tempo 0. Aí passou um mês. Eu pego peso, altura e IMC dessas mesmas pessoas. Passou 2 meses. Eu pego peso, altura e IMC dessas mesmas pessoas. Ou seja, eu estou fazendo um estudo longitudinal. O que é o estudo transversal? Transversal já é assim, ó. Eu tenho aqui um grupo de pessoas. Cheguei no hospital, tem 500 pacientes. Eu vou pegar peso, altura dos 500 pacientes no mesmo momento. Quer dizer, eu não tenho variação em um intervalo de tempo. Eu tenho uma variável ou um grupo de variável em pessoas diferentes. Então, eu pego 500 pessoas, eu vou pegando os dados dessas 500 pessoas para poder fazer a minha análise. Então, a pesquisa pode ser longitudinal ou pode ser transversal. Longitudinal acompanha um grupo ao longo do tempo. A transversal, você pega dados de um grupo grande naquele momento e analisa. A pesquisa poderia ser feita no laboratório, poderia ser feita no campo, e a pesquisa pode ser qualitativa, se ela só tiver dados em formas de texto, ou ela pode ser quantitativa se a gente tiver forma de medir, de mensurar, né, de analisar alguma questão associada a valores. Eu posso calcular uma média, desvio padrão, ver a correlação, aí a gente já está tratando de algo quantitativo. Às vezes, você pode pegar uma variável qualitativa e atribuir valor a ela. Por exemplo, a pessoa avalia o que foi conversado hoje. Aí a pessoa diz, foi ruim, foi bom, foi ótimo, foi excelente. Aí quando eu for analisar, eu posso botar assim, ruim, eu vou dar 0, bom, eu vou botar 4, aqui eu vou botar 6, aqui eu vou botar 10. Quer dizer, eu estou atribuindo valor a um dado qualitativo. O que uma pessoa falou para que a gente possa estar calculando média, alguma coisa assim, também é feito. E aí, a gente vai, a partir do método, analisando. Eu posso, por exemplo, usar o que a gente chama do método dialético. Cuidado com o método dialético, certo? Porque, às vezes, você precisa ter uma crítica. Olha esse exemplo aqui. No método dialético, primeiro eu formulo uma tese. O marido está chegando em casa, tarde da noite, e a esposa
está esperando ele. Ele entra com uma garrafa de bebida e entra meio desorientado. A mulher formula a tese e ela fala: chegando em casa uma hora dessas, com uma garrafa vazia, bebeu ela toda e está completamente bêbado. Essa foi a tese formulada pela esposa. Aí veio a antítese, é o argumento, é a contrapartida, é o choque para a gente avaliar se aquilo é verdade mesmo. Aí o marido falou: alto lá, né? Eu não estou tão bêbado assim. Eu não bebi a garrafa toda. Cláudia bebeu comigo. Olha só. A partir dessa antítese que ele formulou, a mulher formulou aqui a sua teoria, a síntese, que é para confirmar realmente as suspeitas dela. Aí elas falam: então, além de bêbado, até de madrugada, você estava bebendo com outra mulher. Quer dizer, ops. Então ele foi falar para se defender, terminou ajudando a mulher no argumento que ela tirou. Isso acontece muito, né? Isso acontece muito. Quando a gente vai formular algo, cuidado com o que você discute, com a linha de raciocínio que você segue nessa ideia da dialética. Porque não sei se vocês acompanham, vou dar só um exemplo aqui, certo? Teve uma certa influenciadora digital que fala muito sobre nutrição, que ela falou assim, acho que foi no Instagram, ela tem milhões de seguidores. Não são poucos, não, são milhões de seguidores. Aí ela falou assim: gente, vocês têm que ter cuidado com suco. Aí todo mundo disse: por que cuidado com suco? Ela disse assim: porque suco vem da fruta. E a fruta tem frutose. E se vocês pensarem bem, cana-de-açúcar é uma fruta. E a cana-de-açúcar produz o etanol. E o etanol dá cirrose. Então, cuidado com fruta para você não ter problema de cirrose. Estão percebendo a viagem dialética que você formulou a partir de uma ideia? Não pense que esse foi o caso isolado. Nós temos aqui muita gente que vai e que pensa dessa forma. Então, cuidado com o que você estiver analisando. Primeiro, pelo seguinte: você não pode seguir um caminho baseado naquilo que você acha, né? Eu tenho que ter argumentos para isso. Outra coisa que a gente precisa entender é que correlação não é causa. Correlação é diferente de causa. Veja um exemplo. Logo, com relação à Covid mesmo, né? Teve uma situação que falaram assim: voltamos às atividades. Tem gente pegando ônibus. Aí o presidente das empresas de transporte público fez uma pesquisa que ele disse assim: peraí, quantidade de pessoas pegando ônibus está aumentando. Número de casos de Covid na época está diminuindo. Aí qual foi a tese que ele formulou? Não existe nenhuma correlação entre pegar ônibus, voltar às atividades e o aumento na Covid. Por quê? Está aumentando a quantidade de gente pegando ônibus, mas a Covid está diminuindo. Veja, ter correlação não implica dizer que é causa. Eu não posso dizer que o número de casos da Covid está diminuindo porque as pessoas estão pegando mais ônibus. Pode existir correlação, mas pode ser ocasionado por uma série de fatores. A gente precisa analisar de forma ampla. Então, correlação não implica dizer que é causa. Uma coisa é, isso está ligado àquilo. Por exemplo, eu poderia dizer assim:
O aluno que estuda mais tira a nota melhor. Mas todo mundo que estuda muito tira a nota boa? Você diz não. Eu poderia dizer uma correlação. Existe uma correlação entre tempo de estudo e a nota. Quanto mais você estuda, maior é a tua nota. Mas eu não posso dizer que a sua nota foi ocasionada só porque você estudou mais tempo. Tem gente que estuda melhor. Tem gente que presta atenção na aula. Tem gente que não acumula assunto. Tem gente que não deixa para estudar tudo no final. Tem gente que aprende, não precisa decorar. Então, quer dizer, são fatores diferentes que a gente tem que avaliar antes de formular a sua síntese. Não chegue a partir da primeira ideia aceitando como verdade absoluta. Tem que ter a antítese para poder formular a nossa síntese. Veja o exemplo da vacina. Pessoas que tomam a vacina evitam a Covid. Aí eu preciso analisar as pessoas que tomam a vacina. Teve gente que pegou ou não pegou? E as pessoas que tomaram placebo, que não tomaram a vacina, teve gente que pegou ou não pegou? Eu posso dizer que a pessoa que não pegou foi só por conta daquela pessoa que tomou a vacina? Será que tomar a vacina é o único ponto para garantir que a pessoa não pegou? A gente consegue correlacionar isso? É por isso que demora tanto tempo. Porque eu preciso avaliar. Eita, na minha pesquisa, eu observei que 5 pessoas tiveram dor de cabeça. Que é o que mais a gente está tendo, né? Quando a gente faz o teste da pesquisa, tem dor no local. Ora, se eu tomo vacina, normalmente vai doer, né? Quem tomou vacina no braço, percebe que vai sentir uma dor. O que mais tem de efeito adverso é isso. Aí você diz assim, observamos que 30% das pessoas que tomaram vacina tiveram algum efeito adverso. Que efeito adverso? Dor no braço. Dor de cabeça. Alguns tiveram dor de cabeça. Ah, será que a dor de cabeça foi só por causa da vacina? Vamos estudar, entendeu? É por isso que demora tanto tempo, porque o teste tem que ser avaliado, a eficácia dele no combate à doença, porém ele não pode prejudicar a pessoa que tomou a vacina. Então a gente precisa estudar todos os pontos aí para poder ter o nosso conteúdo bem formulado. Bom, e aí vem a ideia do levantamento bibliográfico, né? Como é que a gente faz esse levantamento bibliográfico? A gente pode ter os próprios livros, são bases aí boas para o nosso levantamento, para a nossa pesquisa, ler bastante sobre o assunto que você quer escrever. Mas, além de ler, você pode utilizar também, hoje em dia, já que a gente está num regime remoto, né? Você pode utilizar, por exemplo, as bibliotecas virtuais. Como é que seria essa ideia das bibliotecas virtuais? Nós temos, basicamente, as seguintes bases de dados. Primeiro, o aluno faz uma pesquisa. Qual a base? Se ele bota Google, entenda, Google não é base de dados. Por quê? Para um artigo ser publicado, ele precisa passar por uma avaliação. Então, alguém leu, alguém viu os dados, alguém atestou a veracidade da informação e a pesquisa foi publicada. Se eu olhar no Google, eu não tenho essa verificação que a gente chama de verificação por pares. Então, eu posso pegar, escrever um blog, escrever algum site e começar a botar qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí você, como estudante, vai e pesquisa lá no Google. Não dá certo. Porque aqui pode ter qualquer coisa. Estão entendendo? Eu já tive trabalho, por incrível que pareça, eu já tive aluno que fez o relatório, aí referências bibliográficas. Ele botou Google. Não é referência bibliográfica. Eu tive aluno que botou assim, referências bibliográficas. Zemoleza.com. Zemoleza é um site de trabalhos prontos. Veja, o aluno está me dizendo, foi bom pela sinceridade, né?
que ele pegou o trabalho do site trabalhosfeitos.com.br. Isso não é base de dados, entendeu? Você não pode pegar trabalho daí. Onde é que a gente poderia pegar? Olha, o Google não é bom. Você tem o Google Acadêmico. Não é tão bom, mas já é melhor. Já é alguma coisa. Bom mesmo que você pode pesquisar, você tem o PubMed, você tem o Cielo e você tem o periódico da CAPES. Se você pegar, por exemplo, o periódico da CAPES e você fizer a sua pesquisa, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que a gente possa ver agora como fazer essa pesquisa. Ó, estou compartilhando aqui minha tela com vocês, certo? Estou compartilhando aqui minha tela com vocês. Ó, se você colocar no Google periódico da CAPES, tá aparecendo aí para vocês, todo mundo tá vendo? Então, ó, se você botar periódico da CAPES, e aí você clicar aqui, ó, periódicos. Eu estou acessando um conteúdo gratuito, porque eu estou na minha casa. Aí você clica aqui, buscar por assunto. Eu boto busca avançada. Daqui a pouco eu explico por quê. Busca avançada. Quem poderia aí me dizer um assunto que ache legal na área da nutrição? Última pergunta, por favor. Quem poderia dizer um assunto? Emagrecimento. Emagrecimento. Aí eu peço para pesquisar. Por que eu boto pesquisa avançada? Porque eu posso filtrar. Tá vendo? Eu posso filtrar aqui do lado, ó. Eu quero em que idioma? Eu quero só em português? Eu quero em inglês? Eu quero a partir de que período? Então, eu posso escolher o ano, o mês. Eu posso botar nos últimos 10 anos, por exemplo. Entendeu? Eu posso botar aqui, ó, que tenha emagrecimento ou posso botar uma outra palavra, entendeu? Ou eu posso botar ou posso botar e. E teria que ter as duas pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu botar assim, emagrecimento e nutrição, tá vendo? Ele só vai aparecer os artigos que tiverem as duas palavras. Se eu botar ou, vai aparecer uma palavra ou a outra palavra. Se eu botar não, é essa palavra, mas não essa palavra. Entendeu? Aí eu posso filtrar. Eu vou botar as duas. Emagrecimento e nutrição. Mando buscar. Olha só. Eu tive aqui 794 artigos falando sobre emagrecimento. Será que dá para a gente fazer um TCC, uma pesquisa, alguma busca? São 794 artigos. Tá vendo? Ah, eu quero só os artigos publicados nos últimos 10 anos. Aí eu venho aqui, ó, 2011 para cá. Mando refinar. Aí nós temos 764 artigos. Tá vendo? Aí eu posso filtrar.
eu quero só em português. Aí eu clico aqui, ó, só em português. Aí caiu para 344 artigos. Será que 344 artigos dá para você fazer o seu trabalho ou não? Você que está aí em casa, já esgotou as séries da Netflix, Amazon Prime, Disney Channel, não tem mais o que fazer, terminou todos os jogos aí do seu videogame, não tem mais nada, não tem mais live, não tem mais nada. Vem aqui, bota um assunto da sua área que você gosta, vai aparecer um monte de artigo. Vou pegar um exemplo. Vou clicar nesse aqui, ó. Compulsão alimentar, obesidade e emagrecimento. Vamos ver se ele está disponível para a gente. Nem todos estão. Aí eu venho aqui, ó. Não está disponível. Porque eu estou acessando a parte gratuita, né? Então ele não está disponível para mim. Ninguém vai pagar. Tem alguns artigos que são pagos. Aí eu vou procurar aqueles que estão disponíveis, certo? Então, ó, deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se tem algum disponível aqui desse tema. Ó, esse aqui tá, ó. Dietas de baixo carboidrato para o emagrecimento. Uma revisão sistemática. Aí eu venho aqui. Esse artigo, ele é da revista Brasileira de Nutrição Esportiva. Aqui, para você, todos os artigos estão disponíveis para você ler. Todos os artigos estão disponíveis para você ler. Estão vendo, ó? Perfil nutricional e parâmetros bioquímicos no jejum intermitente. Efeito do whey protein, testosterona sobre parâmetros bioquímicos. Suplementos alimentares. Dieta pré-treino e pós-treino em crossfit. Olha, algo totalmente atual. Mas não é só esses artigos, porque aqui você tem a edição atual dessa revista. Se eu quiser as edições anteriores, eu clico aqui em arquivos, ó. Clicando em arquivos, eu vou ter acesso a todas as outras edições, ó. Essa é uma revista anual. Então, todo ano sai uma edição, tá vendo? Aí tem, ó, 2019, aliás, é anual não, ó. Ela deve ser aqui trimestral. Porque em 2019, ó, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela é bimestral, tá vendo? Aí eu quero agora o artigo que está publicado nessa revista aqui de 2017. Você clica nela e todos os artigos publicados nessa revista vão estar aqui disponíveis. Tá vendo? Tudo aqui vai estar disponível. Então, só é você entrar, acessar, e você vai ver que todos os artigos estão disponíveis. Todos os artigos estão aqui disponíveis. Demora um tempinho para carregar, depende da sua internet. Mas, olha, a edição 11, ela teve aqui, ó, variação do nível de cortisol salivar, composição nutricional de dietas, detox, suplementos termogênicos, tá vendo? Linhaça na redução de colesterol. Tudo isso aqui são artigos que você pode avaliar. Ó, conhecimento nutricional de praticantes de treinamento de força. Se você clicar no artigo que você escolheu, né? Eu achei interessante esse aqui. Se eu clicar no artigo, você vai ver que vai aparecer aqui o artigo inteiro para você ler. Então, você pode ler o artigo completo, né? O artigo inteiro está disponível aqui para você fazer a sua leitura. Tá vendo? Todos os dados aqui, todo o artigo para você fazer a sua pesquisa. Aí, um detalhe que você tem é o seguinte: como é que eu sei se essa revista é uma revista
de peso. Como é que eu sei se essa revista é uma revista que tem uma boa base para eu fazer a minha pesquisa? As revistas, elas têm níveis. A avaliação do nível da revista, a gente olha por aqui, ó, plataforma Sucupira. Você entra aqui na plataforma Sucupira, tem aqui, ó, Qualis. Quando você clica no Qualis, vai abrir aqui a avaliação da revista. Como é que você faz? Você bota o último evento, 2013, 2016. Aí você pode colocar de duas formas. Ou você bota o nome, Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, ou você bota o nome e pesquisa pelo nome, manda consultar. Aí vai aparecer aqui os dados da revista, ó. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. Ou você pode botar também o quê? Você pode botar o ISSN, que é esse número aqui, ó. É o número de cadastro da revista. Se você digitar o ISSN aqui, onde tem ISSN, vai aparecer... Faltou copiar. Se você copiar e você colar o ISSN aqui, você pesquisar, vai aparecer a revista também, entendeu? Aí o que é que acontece? Classificação da revista. Nós temos revista A, B, C. São os níveis. Aí você tem B, pode ser. Tem C, só C. É o menor nível. Você tem B5, aí C. Você tem B5, B4, B3, B2, B1. E você pode ter A. A pode ser A2 ou pode ser A1. Certo? Aí o que que acontece? Você vai buscar, por exemplo, vocês são alunos de nutrição. Essa revista em nutrição, ela é B5. Ou seja, ela está ali no penúltimo nível, ó. Tem revista C. Acima de C é a B5. Entendeu? É uma revista mais simples assim. O trabalho não precisa ser tão detalhado. Por exemplo, observa aqui, como a gente leu, alguns casos tinha revisão da literatura. Então, se tem revisão da literatura, é uma revista que ela pode ser, ela é mais aberta para você publicar, entendeu? A revista top mesmo assim é a revista que tiver aqui tipo A. Até B1, B2, para a gente tá bom. Quer saber todas as revistas da área de vocês, o que é que você pode fazer? Você pega assim, ó, por exemplo, área de avaliação. Aí eu venho aqui, ó, e boto nutrição. Aí vai aparecer todas as revistas da área de nutrição. Você bota quadriênio 2013, 2016 e bota área de avaliação nutrição, certo? Aí você manda consultar. Quando você mandar consultar, como são muitas revistas, ele vai criar uma planilha no Excel ou um site. Você escolhe. Aí eu vou pela planilha no Excel. Cliquei na planilha. Tá vendo? Cliquei na planilha. Estão aqui todas as revistas da área de nutrição. E a sua nota. Tá vendo? Aí, eu quero procurar uma revista que seja A. Aí eu venho aqui e mando selecionar revista A1, A2, B1 e B2. São as duas que eu quero analisar. Aí você clica aqui, ó, vai aparecer as revistas que são revistas top. Eu quero fazer meu TCC baseado em publicações top de linha. Aí você vem aqui e pega essas revistas. Tá vendo, ó? Jornal Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, de Microbiologia,
Ciência e Saúde Coletiva, Ciência e Tecnologia de Alimentos. Esses são revistas que têm uma qualidade maior. C é a menor. B5, B4, B3, B2, B1, A2 e A1. A1 é a top. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, Jornal Europeu de Nutrição Clínica, é A2, tá vendo? Aí eu venho aqui, eu gostei dessa, eu quero pesquisar aqui. Aí você vem, bota aqui o nome, né? Posso até tirar isso aqui, pesquisar só pelo título, mando consultar. E aí vai aparecer os dados, ó. Jornal Europeu de Nutrição Clínica, tá vendo? Tem área que ele é até A1. Então você vê que é uma revista de qualidade. Aí eu venho aqui e pesquiso no Google. Jornal Europeu de Nutrição Clínica. Tá aqui aberto, ó. Tá vendo? Já estou na página dessa revista. Quero ver algum artigo dessa revista para utilizar no meu trabalho. Aí a gente vai buscando daquele mesmo jeito, né? Você pode, ó, um número, edição 11, novembro de 2020, é a última edição. Deixa eu ver o que tem de interessante nessa edição. Aí eu venho aqui e leio, ó, artigos de vitamina, olha o que a gente acabou de falar, vitamina D, recomendações oficiais de vitamina D. Aí eu gostei desse artigo. Vamos olhar ele. Cliquei aqui, já fui direcionado à página desse artigo. Tá aqui o artigo inteiro para mim. Hoje em dia, professor, mas está em inglês. Não tem problema. No meu navegador, acredito que no de vocês também, ó, o Chrome, ele já traduz na hora. Cliquei aqui em português, ele já me dá a tradução. Dá para você ler ou não dá? Recomendações oficiais para a vitamina D ao longo das fases da vida em países desenvolvidos. Rapaz, eu gostei muito desse artigo. Eu quero baixar ele para mim. Só é clicar aqui, ó, baixar PDF. Cliquei, baixei. Tá aqui o artigo totalmente disponível para você fazer a sua pesquisa. Tá vendo? Artigo prontinho, disponível, falando sobre, ó, vitamina D, de 0 a 12 meses, de 1 a 18 meses, maior do que 70 anos, gestante, lactante, tudo isso tem a informação. Tá vendo? É por isso que eu falo, hoje, na área de vocês, vocês têm toda a condição de serem excelentes profissionais. Por quê? Você consegue tranquilamente fazer uma pesquisa muito bem feita. Você consegue tranquilamente fazer uma pesquisa boa, porque hoje a informação ela está muito mais acessível. Veja a quantidade de artigos que a gente conseguiu observar, né? Que a gente conseguiu obter rapidamente, simplesmente através aqui da própria internet. Então, isso facilitou muito a nossa vida, né? Fez com que a gente tivesse muito mais tranquilidade, muito mais facilidade ao desenvolver ali as nossas pesquisas. O único cuidado que a gente tem que ter durante a pesquisa, principal cuidado é o quê? Plágio. Cuidado com plágio, não é? Reescreva com as suas palavras. Não é escrever o que você pensa, nem é escrever o que o outro falou, dizendo que foi você. Reescreva, não faça plágio. Hoje, qualquer professor de TCC tem aqui um programa avaliador de plágio. O aluno manda o TCC, eu boto lá no programinha, ele diz, esse trabalho tem 50% de plágio. Então, não é eu que olho, acho que isso aqui é plágio. Não. A gente tem, hoje em dia, programas que você avalia
e ele já te diz de onde o aluno tirou. Ó, esse trabalho tem 70% de plágio desse site. Ele busca o que tem na internet e já te diz diretamente o que tem ali. Estão percebendo? Então, uma das coisas críticas que a gente tem que ter cuidado é com relação ao plágio. Você pode ler o que outra pessoa escreveu, desde que você faça a devida citação, a devida referência, mas nunca copiar e colar e dizer que foi você que fez. Plágio é uma coisa que a gente tem que ter total cuidado na área das publicações. Pessoal, basicamente, o que a gente tinha para passar era isso, né? É uma conversa bem rápida. Acho que a gente poderia ter aí uma metodologia científica nível 2, avançado, para a gente falar muito sobre a parte estatística, porque em nutrição tem muita coisa de estatística, é falar do P, falar da correlação, tem muita coisa que dá para a gente falar. Isso aí é um mundo que dá para a gente mergulhar e tem muita coisa, né? Espero aí Professor? ter ajudado. Oi. Oi, professor Edinaldo, boa Olá, tarde. Fabi, boa tarde. Eu levantei a minha mãozinha aqui, desculpe lhe interromper, viu? Mas como eu vi que o senhor já estava finalizando, eu achei melhor finalizar. Gente, boa tarde. Eu estou passando só para agradecer, professor, a sua disponibilidade mais uma vez e falar que é uma honra para o curso de nutrição ter um profissional, ter um docente tão capacitado, tão dedicado como o senhor. Então, muitíssimo obrigada por essa oportunidade aqui com os nossos alunos de nutrição, né? Que, assim, a gente é um assunto que nunca deixa sempre dúvidas, né? De como fazer um TCC, uma metodologia. Então, eu acho que esse foi o primeiro de grandes encontros que virão por aí. E, realmente, eu só tenho ali a agradecer por toda a disponibilidade, professora. É isso, eu que agradeço. É um prazer sempre conversar com os alunos, conversar com a turma, né? Ao longo das disciplinas, a gente sempre vai trazendo esses assuntos, que a gente percebe que é algo que pode ajudar muito, né? Pode melhorar muito aí os trabalhos, as pesquisas, quanta informação a gente pode ter no dia a dia. Precisando, estamos às ordens aí, é só falar. É que nem a seleção brasileira, você não pergunta não, você convocou a gente vai. Seleção brasileira ninguém tem dúvida não, a gente vai. Muito obrigada mais uma vez e obrigada também aos nossos alunos, aos nossos discentes que aqui estavam com o senhor nessa oportunidade. Muito obrigada. Exatamente, né? Todo mundo que está aqui na luta, eu sei que está na correria para todo mundo, e aí realmente todo mundo que está aqui realmente está de parabéns, porque a gente sabe que não é fácil, né? Tem tanta coisa que você poderia estar fazendo num horário que nem esse, e vocês estão aqui aprendendo, estudando algo extra, né? E parabenizar também a faculdade, né? E Fabi também por trazer essas oportunidades aqui para a gente, que são importantes, né? A gente é sempre importante a gente conversar, além da aula, além da disciplina, fazer esses eventos. Infelizmente, a gente está aí nesse período de pandemia, né? Mas mesmo com isso, a gente está conseguindo fazer, né? Inclusive, semana que vem eu vi que vai ter de Christian lá também, que também é nota 10. E aí é você que está de parabéns por promover esse tipo de evento para a gente, que é algo que sempre vai enriquecer. Obrigada mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Pronto, pessoal. Então, também estamos finalizando aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, eu sei que hoje é bem corrido também, né? A gente tem a questão de tempo, mas também me coloco aqui à disposição, caso alguém tiver alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa, depois, com mais calma, você estiver ali chegando no seu TCC. Eu sei que tem gente aí que já está quase finalizando, já está mais para lá do que para cá. Teve alguma dúvida, alguma dificuldade, pode falar também, que eu estou aí à disposição para poder ajudar no que eu puder, né? O que for da minha área, o que tiver dentro da minha abrangência, eu posso ajudar, e também os outros professores. Acho que eu posso falar aqui em nome de todos os professores, porque eu conheço a equipe e sei que sempre que precisar, a gente está aí à disposição para ajudar no que for preciso. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, mais alguma coisa? Não? Tudo certinho? Pronto. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, né? Se cuidem,
Tchau, tchau. E até a próxima, ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado por tudo.